Olá, muito boa noite. Eu sou Alexandre Gonçalves e já estamos ao vivo com mais um produto da TV Informe, o Informe Blumenau Entrevista, nosso encontro semanal para debater assuntos de interesse da nossa comunidade, em especial na área política. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação poder nos encontrar nessa segunda-feira, dia 9 de agosto. O calor voltou nesse inverno aqui de Santa Catarina, que foi muito doído nas últimas semanas. Há uma previsão de uma nova frente fria para os próximos dias, mas sábado, domingo e principalmente na segunda-feira já deu uma boa refrescada. Tudo bem com você? Vamos fazer um programa bem bacana. Hoje o nosso entrevistado pode responder sobre diferentes assuntos e nós gostaríamos de contar com a sua participação, comentando, perguntando, compartilhando para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem, curtindo e nos ajudando a construir o programa de hoje. O nosso entrevistado é o líder da principal associação empresarial de Santa Catarina, a mais antiga, a Associação Empresarial de Blumenau, a ACIB. Nossa conversa hoje é com Renato Medeiros, que tomou posse esse ano. Olá, Renato, tudo bem? Obrigado por nos receber aqui, receber a gente no Informe Blumenau Entrevista. Olá, Alexandre, boa noite, obrigado pelo convite e vamos conversar aí por meia hora, 40 minutos, o tempo que for necessário. Estou à tua disposição. Maravilha. Opa, te agradeço antecipadamente a deferência. Lembrando, então, que você pode nos ajudar a fazer esse programa. Faça a sua pergunta, comente, compartilhe. Vamos fazer um bom bate-papo, assunto que não falta, BR-470, representatividade política, a Havan no centro histórico, a questão do voto impresso, conjuntura nacional, conjuntura estadual e os desafios, né, da ACIB nesse momento tão conturbado da economia brasileira. Renato, nos fala um pouquinho da tua trajetória como liderança empresarial. Você hoje está dirigindo a principal entidade, a mais antiga, como eu falei, uma entidade que sempre foi muito marcada pelos alemães, pelos nomes alemães, pessoas que deixaram a sua marca no comando da CIB. Agora nós tivemos aí um Lombardi, agora estamos com o Medeiros. Fala um pouquinho da tua trajetória para chegar a esse ponto tão importante à frente da Associação Empresarial de Blumenau. Vamos lá, Alexandre. Então, falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu esse ano faço 60 anos de idade, trabalho já há 45 anos, desses eu trabalhei 28 anos na companhia Hering, que é a minha carreira, a minha formação, que é custos e orçamento. Por formação, eu sou contador, formado pela FURB, pós-graduado em gestão empresarial e auditoria, e agora faz 17 anos à frente de uma empresa chamada Blumenau Iluminação, uma empresa de família, fundada pelo meu sogro. Meus cunhados são mais velhos, eu casei com a irmã mais nova deles, então fui chamado a tocar a empresa há 17 anos. Uma empresa forte do ramo metal mecânico que importa bastante coisa. Falando da ACIB, estou há 9 anos na ACIB, fui convidado pelo Carlos Amaral, quando ele assumiu a presidência. Já nos conhecíamos da Hering, né? Já tínhamos um relacionamento de lá. Ele, quando assumiu, me chamou, eu fui diretor com ele por 4 anos, 2 mandatos. Depois, quando o Lombardi assumiu, também já nos conhecíamos, tínhamos trabalhado junto. O Lombardi também teve uma passagem pela companhia Hering. E aí o Lombardi me convidou para ser vice-presidente. E aí, naturalmente, o vice-presidente de um mandato anterior tal, é conduzido à presidência no mandato seguinte. E hoje, fazem 70 dias, faz 70 dias que estamos na presidência, né? E com desafios pela frente. Você falou, um momento um pouco conturbado aí da nossa economia, com pandemia. O mercado vem melhorando. A minha vice é a Cristiane Birger da Ártico, né? Pela primeira vez na história da associação, uma mulher que, se as coisas continuarem no caminho de rotina, né, Alexandre, ela será a próxima presidente. Não é um fato, mas é um caminho, né? Sim, é um indicativo, né? Depois eu até quero conversar um pouquinho sobre a participação da Cris e a participação da mulher nas lideranças femininas. Mas antes, falando um pouco da CIB, Renato, ao longo do tempo que eu venho conversando com os empresários que lideram a associação, a gente tem a imagem, né? O cidadão comum tem a imagem que a CIB representa o grande empresário de Blumenau, né? O empresário aquele de indústrias grandes, do grande negócio. Sempre foi uma imagem que se teve, até porque
né, vários empresários também que estiveram à frente, e realmente eles representavam grandes empresas. Mas a gente percebe isso, os demais presidentes sempre me falaram, uma mudança no perfil do associado da associação empresarial, inclusive em outros ramos, e também de que não seja mais só o grande empresário. Fala um pouquinho sobre o perfil da associação hoje, em 2021. Já faz algum tempo já, Alexandre, pelo menos, se eu falar uns 5 anos, talvez, um pouco menos, 78% dos associados da ACIB são pequenas e médias empresas, né? As grandes empresas continuam lá, porém das grandes, né, Alexandre, das top 10, aí, top 5 aí da cidade, o poder de decisão foi embora da cidade, né? Quem está aqui hoje com poder de decisão, com caneta muito forte? Talvez a Karsten, né, das grandes têxteis, né? A Artex não existe mais, virou Coteminas, a Teca está com um pouco de dificuldade, a Hering, a própria gestão forte, a presidência está em São Paulo, a Kremer hoje também está fora da cidade, a Sulfabril não existe mais, né? A Texcotton hoje uma baita empresa com gestão aqui, mas falando das antigas que eram a cara da CIB, né? Hoje a geração é das empresas como a minha, assim, nós temos 200 funcionários, fizemos 43 anos semana passada, mas são empresas de porte médio, né? Então 78% dos associados da CIB são empresas de pequeno e médio porte. Esse é o perfil da associação. E nós estamos convidando os empresários a se associarem, para a gente ter mais força, ter mais representatividade, que é um assunto que você falou no começo que nós precisamos debater também, né? E aí representatividade política, né, Alexandre? Sem dúvida. E como é que você seduz, né, o empresário que está fora da entidade, ou mesmo aquele que está na entidade, mas não participa, a participar? Porque está todo mundo cheio de coisa para fazer, né? E lideranças como você e como outras que colocam o nome à disposição, é um problemão, porque você já tem um monte de coisa para resolver, tem a questão pessoal, e ainda vão dar a cara para bater nesse processo. Então, como é que faz para atrair, né, o empresário, inclusive aquele empresário que tem esse distanciamento da associação, para que eles venham para cá, que é importante que você esteja com a gente? Precisa acreditar e gostar de associativismo, Alexandre. A CIB tem algumas vantagens, o cara consegue um desconto aqui, um desconto ali, tem acesso a uma linha de crédito, tem uma parceria com uma escola, com um plano de saúde, mas isso tudo são acessórios. Precisa acreditar em associativismo, acreditar que juntos podemos fazer conquistas. E, para mim, falando de ACIB especificamente, a cereja do nosso bolo são os núcleos empresariais. Nós temos 30 núcleos temáticos e núcleos mais voltados para negócio também, que é onde as empresas que são de um mesmo segmento se unem para resolver problemas, para trocar experiências, né? Nós temos um núcleo, por exemplo, de oficina mecânica, que é o mais antigo da associação. Eles se reúnem 2 vezes por mês e trazem cursos, e trazem treinamento, e compartilham ferramentas. É um núcleo, muito forte. Nós temos um núcleo de, por exemplo, energias renováveis. Poucas associações têm esse núcleo, né? Principalmente o pessoal da fotovoltaica. Eles trocam experiências, eles pressionam até a própria Celesc a melhorar as condições de trabalho deles. Eles fazem reuniões que sozinhos certamente não conseguiriam. Então, Alexandre, um caminho, acreditar em associativismo e se juntar aos núcleos. Os núcleos empresariais são os núcleos, por exemplo, de bem-estar e saúde que reúnem as academias, né? Agora, na pandemia, eles tiveram muitas conquistas, conseguiram chegar no governo do estado. Certamente uma academia sozinha, Alexandre, não conseguiria chegar no secretário de saúde, no próprio governador, e através da associação empresarial eles conseguiram várias conquistas. Então, se tem um ponto de união que pode juntar forças, que pode levar para um caminho melhor, acreditar no associativismo e através dos núcleos empresariais. Acho que esse é um diferencial. Maravilha. Renato, vamos cumprimentar o pessoal que está com a gente, está nos cumprimentando. O Andréas aqui, boa noite. Andréas, o Ângelo Roncalho também, bom bate-papo, parabéns.
O Marcos aqui, que é um masoquista, que vive falando mal aqui do Informe Blumenau, vai estar sempre nos acompanhando, que eu nunca consigo entender, né? Cheio de coisa para fazer, então, mas enfim, cada um com seus gostos, cumprimentando aí a todos, né? Lembrando para você nos ajudar a construir esse programa. Vamos lá, vamos falar alguma das associações da CIB como entidade representativa. E o que está pegando ultimamente, todo mundo está falando, a questão da BR-470. E, Renato, antes de nada, eu quero ouvir de ti, por que a CIB e as demais entidades empresariais entendem que o melhor caminho, que o melhor destino dos 200 milhões de reais que o governo do Estado já anunciou, já aprovou na Assembleia para destinar para a duplicação da BR-470, é melhor ser aplicado nos lotes 1 e 2 do que pulverizar nos 4 lotes. Por que vocês entendem e defendem essa posição, que é a mesma do governador Carlos Moisés? Sim, é a mesma. Deixa eu começar contando uma história. A CIB foi fundada em 1901, esse ano faz 120 anos. Mas as tratativas começaram em 1899, exatamente 3 anos antes. E sabe qual foi o principal motivo, Alexandre, que levou os empresários da época, liderado por Gustavo Zallinger, a discutir uma associação empresarial? Eles estavam levando de 6 a 8 horas para transportar a produção deles até o porto de Itajaí. Tinha aqui um pedaço de carroça e um pedaço pelo rio. Então, na época, era infraestrutura muito precária na época. Nós estamos 120 anos depois discutindo a mesma coisa. Mesma pauta. A mesma pauta. Isso mostra que a iniciativa privada com as suas empresas evoluiu muito mais, geometricamente mais do que os serviços públicos. Nós temos dificuldade. Hoje, Blumenau, que já foi o PIB número 1 do Estado, no mês ganhava Joinville, no mês ganhava Blumenau, você deve lembrar dessa época. Hoje nós somos o 4º PIB do Estado, mais perto de São José, que é o 5º, do que de Joinville, que é o 2º. Né? O Joinville agora é o 1º e Itajaí é o 2º. Então nós estamos mais perto de São José, que é o 5º, e eu falei isso para o governador. Nós fomos convocados, junto com todos os prefeitos aqui da região, de Blumenau até Navegantes estavam todos os prefeitos, todos os presidentes de Câmara de Vereadores, todos os presidentes de associações empresariais. Nós fomos convidados para uma reunião em Florianópolis, deve estar fazendo um mês e um pouquinho isso, com o governador do Estado. E eu falei, teve uma chance que o microfone ficou livre e eu fiz essa fala para o governador. Governador, nos ajude. Blumenau está trancada com um gargalo logístico. E aí ele contou a história que no dia 27 ou 28 de janeiro, eles foram a Brasília conversar com o ministro Tarcísio Gomes. Estava o Paulo Eli, secretário da Fazenda, o Tiago Vieira, secretário de Infraestrutura, e o governador. Cobrar do ministro Tarcísio velocidade nas obras da BR-101, da BR-470, desculpa. E o ministro disse que não conseguia dar mais velocidade por falta de recursos. Aí o governador se olhou, ele e o Paulo Eli, temos caixa, temos dinheiro, nós vamos botar 200 milhões na 470. E nós queremos botar no trecho 1 e 2. De pronto, o ministro sorriu e concordou com os 200 milhões no trecho 1 e 2. Certamente o governador já foi com esse pacote pronto, com esse estudo de viabilidade. Por quê? Eu estou pensando que o governador quer entregar os 2 trechos, ele está pensando no palanque, deve estar pensando na eleição, só que com 200 milhões na época faltava 98 milhões para o trecho 1 e 91 milhões para o trecho 2. Encerrava, faltam 30 e poucas indenizações e 200 milhões encerra esse trecho e tira da pauta. Onde termina o trecho 2? Exatamente ali próximo ao Cegalas, na divisa, bem próximo da divisa Blumenau-Gaspar. Então a gente entregaria de Blumenau, da divisa Blumenau-Gaspar até no aeroporto de Navegantes. Esse trecho ficaria limpo e pronto. E aí começaram as tratativas para assinar documento, começaram. Em abril, o governador foi impeachmentado, ficou fora 30, quase 40 dias. Pararam as negociações, a governadora Daniela não tocou para frente, recusou. Quando o governador voltou, retomou o assunto. Nesse meio tempo, entrou a política e não aceitaram mais no trecho 1 e 2. Por que a CIB apoia? Primeiro, porque acredita que limpando o trecho 1 e 2, tirando isso da pauta, Alexandre, nós daqui, vou falar de Blumenau especificamente, até o litoral, até o 101, até os portos,
ficaríamos com isso tudo pronto e duplicado. Hoje, eu não sei há quanto tempo você passa na 470, mas eu tenho passado ali, esses cavaletes, esses trevos que... É um horror. É um perigo. À noite, então, isso é... Não, à noite não dá para ir, não dá para ir, é um horror. Tá muito perigoso, porque tu dá uma embalada num trecho bom, daqui a pouco aparece um cavalete daquele. E tem um fato importante aí, Alexandre, que é o seguinte: o dono do dinheiro, o que tem a caneta na mão, só vai liberar se for para o trecho 1 e 2. Por que nós não vamos aceitar? Numa conversa com um político que é contra esse trecho 1 e 2, num almoço que nós tivemos, eu falei para ele, eu tenho 1 milhão para lhe dar para a sua campanha. Logicamente que isso é fictício. Mas eu só deposito esse dinheiro se o senhor tiver conta no Bradesco. Aí você vai me dizer, não, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu não quero esse 1 milhão. Eu falei isso para ele. Ele ficou com um sorriso amarelo e falou para mim que no dia seguinte ia chover. Ele não quer discutir esse assunto prático, ele quer levar... Um não quer dar palanque para o outro. E aí virou uma discussão política. Ô, Renato, mas eu sempre falo uma coisa, quando eu ouço essa história que o governador quer fazer palanque político, eu digo assim, cara, quando tu faz palanque político de obra pronta, tu tem que ser aplaudido, o eleitor que decida. O brabo é fazer o que acontece muito aqui, né, aqui em tudo quanto é lugar, é palanque para prometer obra. Sim. Né? Agora, o cara está dizendo que vai entregar, então eu sempre digo uma coisa, podia se discutir se era o caso do governo do estado aplicar recursos em rodovia federal e não investir na malha estadual. Isso era uma discussão que podia ser feita, foi feita, a Assembleia aprovou, pronto. Então, isso sim era importante. Agora, palanque de obra pronta, nós temos que aplaudir. Não precisa votar no homem, mas exatamente. Agora tem que aplaudir. Por isso que na quinta para sexta nós conseguimos um manifesto com 120 assinaturas, Alexandre, de todas as associações empresariais do Sul, do Oeste. Quem liderou isso foi Rio do Sul. Rio do Sul está apoiando o trecho 1 e 2. A Associação de Rio do Sul, junto com a ACIB, liderou essas assinaturas. Então, a ACIB apoia e defende porque acredita que se botar 50 milhões em cada trecho, não entrega nenhum. Se botar 200 milhões no trecho 1 e 2, eles ficam prontos, Alexandre. Prontos e entregues. Se tivesse fechado isso em maio, entregaria até dezembro. Agora, cada mês que passa do maio, o junho, o julho, o agosto, são 3 meses, já virou março. Então, virou política, infelizmente. Até porque a Associação Empresarial de Rio do Sul, que também tem um trabalho muito bacana e tem uma representatividade muito forte, e sabe que se continuar esse pingadinho, não vai avançar para lá. Porque se está ruim nosso trecho, né, Renato? Para cima, então, é um pavor. Muito ali, tu anda na região de Ibirama, ali é surreal. Esses dias eu estava voltando da serra ali, estava indo super bem, parou ali em Apiúna, foram 3 horas paradas, porque tinha obra de recapeamento, né? Então, é um drama. Renato, eu não sei se tu vai dar nome aos bois, mas eu entendo que é importante. Talvez tu não fale qual foi o político que tu falou daquela tua referência fictícia, mas eu tenho que dizer, essa conversa saiu do senador Jorginho Melo, que o senador Jorginho Melo é do Partido Liberal, é aliado do presidente Bolsonaro, andou na garupa do presidente Bolsonaro na motociata de Florianópolis e é pré-candidato ao governo do estado, é o principal adversário do governador Carlos Moisés, né? Então, saiu essa conversa, lembrando que na semana passada o superintendente do DENIT de Santa Catarina iria explicar para os empresários, para as lideranças aqui na CIB, né, como é que estava o cronograma das obras e o cronograma dos investimentos, que é importante isso, e no dia seguinte, na terça-feira passada, teria uma reunião com a bancada federal do ministro Tarcísio em Brasília. As duas situações que não aconteceram, que todo mundo foi surpreendido com isso. Então, tem essa conotação política. Agora, foi chamada uma reunião para o dia 17, também em Brasília, né? E teve toda essa movimentação do presidente Bolsonaro em Santa Catarina nesse final de semana, Joinville e depois Florianópolis. Em Joinville ele recebeu esse documento dos empresários. Eu imagino que alguém encostou nele e falou alguma coisa para ele nesse sentido.
O que vocês têm de informação da recepção dessa reivindicação e dos encaminhamentos daqui para frente junto ao presidente Bolsonaro? Eu estava lá no almoço, Alexandre. Eu fui Cato estava lá? Estava lá. Estava até próximo do Kleber, de Rio do Sul, que conseguiu entregar o documento. O Kleber esteve com ele 2 vezes. Primeiro na entrega do documento, e ele deu a entender, ele disse que na fala dele falaria sobre BR-470. E depois, através do senador Espiridão a mim, o Kleber conseguiu chegar na mesa de novo, e aí o presidente disse que esse assunto já estava com o ministro Tarcísio, que isso o ministro Tarcísio tinha que resolver. Então, assim, ele recebeu o nosso documento, nas 2 vezes, uma vez falou que era o Tarcísio, e uma vez falou que ia falar sobre o tema. Ele fez a fala dele no final, falaram lá as autoridades, e infelizmente não falou nada de infraestrutura, não falou nada de reformas, não falou nada de Santa Catarina. Zero. Ele falou do Supremo, ele falou do PT, ele falou... Venezuela, Argentina. Venezuela, sim, Venezuela, das mulheres. Barroso. Contou. Ele não inventou nada, tudo que ele falou a gente concorda, mas ele estava na 3ª maior cidade do sul do Brasil, no maior PIB de Santa Catarina, com um monte de empresários ali que pagam a montoeira de imposto e que geram empregos. A fala dele precisava ser um pouco mais voltada para nós, voltada para Santa Catarina. Santa Catarina é um modelo de negócios com toda a diversificação, né? Eu digo que é o melhor estado para se viver, e Blumenau é a melhor cidade do estado para se viver. Nós temos emprego abundante, nós temos economia farta, nos falta infraestrutura. E infelizmente, eu voltei de lá, não sei se decepcionado é a palavra, assim. Ele é um apaixonado pelo Brasil, ele defende o Brasil como ninguém. Acredito que a corrupção reduziu muito no governo dele, muito mesmo. Dizer que está zero, ninguém pode dizer, nem ele. Mas ele podia ter dado mais atenção para as nossas demandas, Alexandre. Se falar que foi frustrante, eu estou exagerando. Não foi tanto, mas eu esperava mais. Muita política, né, Renato? Eu entendo que muita política, nesse momento que ele está sendo pressionado, e acaba, né, deixando a política falar mais alto do que... E lembrando o que Santa Catarina representou e representa para ele nesse momento de crise institucional. Porque a segunda visita em curto espaço de tempo, antes foi em Chapecó, que ele estava vivendo uma crise lá e Santa Catarina recebeu ele de braços abertos. Então, tu pode não gostar dele, mas lá em Florianópolis tinha uma multidão aplaudindo ele. Enfim, cada um sabe o que faz. Hein? Eu gosto dele, eu acho que nós precisamos passar, essa alternância de poder não é ruim, né? Sim. Eu penso liberal, acho que menos Brasília e mais Brasil, penso igual. Nós temos que fazer por nós as nossas empresas, a gente faz todo dia, como tu faz pela tua, né? Mas eu não posso tirar dinheiro da minha empresa para melhorar a BR-470, não é assim. Eu pago os impostos e espero o retorno. Então a gente espera que, pela quantidade de votos que ele fez quase 80% dos votos em Santa Catarina, né, Alexandre? Ele tinha que olhar, mas ali já é voto de cabresto, eu vou fazer no Nordeste. Não é assim. Não é assim. Vamos repartir, vamos dar tratamento igual, né? Para todas as regiões. Então, a gente ainda aguarda e espera que o ministro Tarcísio, como ele falou em 2019 em Itajaí, prioridade no singular, a BR-470, a BR-470, a BR-470. Mas... Depois... Eu quero até te ouvir nesse negócio de mais Brasil, menos Brasília, porque isso a gente ouve, né, há quanto tempo, mas ainda só insistindo sobre a BR-470, nós estamos aí com 2 anos, né, nós já estamos indo para a reta final, 3 anos e pouco, 2 anos e meio do governo e tal. O que o governo, qual é a previsão de aplicação de recursos do governo federal para esse ano, para o ano que vem? Diminuiu bastante, né, Renato? 58 milhões é o que tem destinado do orçamento. Agora tem 56 milhões, desculpa. Agora tem mais uma emenda parlamentar de 60, que vai dar aí 116 milhões. E aí, sexta-feira à tarde, o Ministério da Infraestrutura soltou uma nota
dizendo que vai concluir o trecho 1 e 2. Mas, na semana passada, o DENIT se pronunciou dizendo que se o governo do estado aportasse 200 milhões no trecho 1 e 2, o dinheiro ia ficar na conta, porque tem adensamento, tem lugares que o terreno ainda está mole, e tem lugar para desapropriação. Então, não poderia gastar os 200 milhões. Se botasse nos outros trechos, gastaria tudo esse ano. Primeiro, ele deu essa declaração semana passada. E essa semana, sexta-feira, não sei se você viu essa nota, dizendo que vai acabar o trecho 1 e 2, não sei o quê, que vai investir lá, mas não fala em valores nem fala quando. Então, não tem dinheiro, tá no site do DENIT, não sou eu que estou falando, pode olhar lá, não tem dinheiro para o trecho 1 e 2 esse ano. Já era para acabar em 2021, não vai acabar, e 2022 é a promessa, a gente espera que antes da eleição termine os 4 trechos. Mas é pouco provável. Falar obra de arte, né, que são os viadutos. O trevo de Pomerode está com problema no projeto. Então, mesmo que botar... por que não defende esses 200 milhões parte para o trevo de Pomerode? O projeto voltou para Brasília, ou para não sei para onde, Brasília provavelmente, que está com problema no projeto. Não sei o que é exatamente, mas então, nem se botasse dinheiro. Então, o trecho 1 e 2 está liberado. Se o DENIT vai terminar esse ano, podia pegar esses 200 milhões e aí jogar toda essa verba para o 3 e 4. Principalmente desapropriação, Alexandre, que é um problema. E o dinheiro do governo do estado, a aprovação não pode ser usado. Isso, a Assembleia aprovou que não pode ser destinado para desapropriações, né? Então é para obra mesmo. Então isso ia render mais ainda no trecho 1 e 2. Sim, sem dúvida. Vamos lá cumprimentando o povo aqui com a gente. O Loriberto Filho com a gente. Boa noite, Loriberto. O Paulo Sérgio Almeida, parabéns, Renato, pela lucidez e seriedade. Manda um abraço. O nosso Otacílio Tatá, né, dizendo que não dá para acreditar que um senador como Jorginho Melo, que se elegeu senador na onda do Luiz Henrique, enfim, também colocando a sua posição. Vamos para uma outra polêmica recente aqui de Blumenau. Blumenau é uma cidade que gosta muito de polêmica. Teve a questão, a discussão sobre a implantação, a colocação de uma loja da Havan no centro histórico de Blumenau, que é uma conversa que já vem batendo nos bastidores lá desde 2019, no segundo semestre. Eu até lembrei esses dias no programa que eu fiz, que no começo do segundo semestre de 2019, alguém me disse, vai ter uma loja da Havan na frente do Tabajara, ainda brincaram, né, nesse momento. Até aí tudo bem, essa polêmica envolve artistas, historiadores, pessoal que defende patrimônio, empresários e tal, mas a CIB pegou e entrou, enfiou a colher dessa cumbuca aí, se manifestando favorável. Na semana passada, a gente fez um programa que entrevistou o arquiteto e urbanista Christian Krambeck, que tem um trabalho bastante bacana aqui em Blumenau, e ele disse assim, não, tudo bem, mas até pode ser, mas será que a própria Havan e todo mundo não podia tentar construir uma concepção diferente de negócio? Porque essas lojas da Havan, como foi construído inclusive aqui no Castelinho, né, essas lojas da Havan, segundo o Cris, são muito lojas que eles chamam de lojas de beira de estrada, né? Enfim, se não poderia ter um meio campo. E aí eu te pergunto, por que a CIB meteu a colher nessa cumbuca? Né? E se não daria para tentar achar uma posição conciliatória? Na verdade, antes de ser aprovado no COP agora, teve uma outra reunião que eles vieram com um projeto e foram aconselhados a retirar porque não ia pegar bem, porque a discussão ia ser longa. Aí eles retiraram e nesse meio tempo a prefeitura, as entidades, o pessoal do patrimônio histórico conversou com o Luciano e com o Newton, né, que é o primo dele, que é o que cuida dessas lojas, para modificar esse projeto. Chegaram a convencer o arquiteto dele, que concordou, que ele tinha sido aluno até de uma conselheira aí, que conversou com ele, e ele concordou em mudar a fachada para tornar ela para mais pessoas e menos carros, porque a Havan também é um tipo de loja que a gente vai muito de carro, e vai para dentro da loja e tem pouca movimentação com a rua. E o que defende o pessoal do patrimônio histórico, principalmente, é que essa loja provocasse circulação de pessoas. Então, a CIB também apoiou essa iniciativa e apoiou quem fez contato com eles. Mas veio o retorno do Luciano, através do primo dele aí, acho que é Newton,
de que não concordavam e que tinha que ser aquela loja. Alexandre, entre não ter ou ter... quando tínhamos lá o estádio Aderbal Ramos da Silva, não sei se você lembra, fui muitos jogos lá, né? Era um estádio feio, mal pintado, mal cuidado, porque os clubes não tinham grana, e ninguém falava nada, era um lugar horrível. Foi vendido o estádio, foi um pecado, se nós tivéssemos ele, talvez ainda estaríamos jogando em casa, ele podia estar ali. E todo mundo reclamou quando veio abaixo, né? E todo mundo reclamou quando veio abaixo. Hoje nós temos aquela rua abandonada, com galpões caindo. Existe chance de a Celesc sair dali, que movimenta muitas pessoas, já tem tratativas para a Celesc sair dali, né? Aquela rua vai ficar... Se sair a Câmara de Vereadores que paga aluguel ali, aquilo vai virar um abandono total. Então, entre ter uma loja, que é muito comum na Europa, a gente viu muito texto de gente que defende o novo misturado com o antigo, vai gerar emprego, vai gerar renda, né? O Luciano é um puta do empresário, faz uns investimentos. Hoje, acho que não tem ninguém no Brasil crescendo como ele. Gera emprego, gera renda, paga impostos. É o que a associação empresarial, qualquer associação empresarial, define. Então, defendíamos o modelo que o Christian falou. Defendíamos mesmo. Com uma loja voltada, com um pouco a cara da história, exatamente no pé daquela igreja evangélica que está ali, que tem muita história, tudo. Eles não concordaram. O bom é inimigo do ótimo. Não vamos ter o ótimo, vamos ter o bom. Vamos gerar emprego e renda. A CIB não vai se omitir. Esse assunto foi discutido entre nós, entre os conselheiros mais próximos. A CIB não vai se omitir. A CIB quer que gere emprego e renda e mais impostos para a cidade. Ponto. Vamos, não deu para ser o ótimo, vai ser o bom. Isso aí, vamos lá. A Denise aqui, parabenizando o Renato. A Silmara, nossa van naquele local, é o fim, que assusta é a volta desse tipo de discussão, Blumenau. O Fábio Fiedler, né, parabenizando o Renato pela posição corajosa. Precisamos colocar as opiniões às claras, precisamos de mais representatividade em Brasília do Vale do Itajaí. O nosso Jean, parabéns, Renato. Não é fácil lidar com essa canhota mimimi. O Jean que sempre participa aqui com a gente. Renato, então, aproveitando a provocação do Jean, e vamos para a canhota mimimi, amanhã, terça-feira, está para ser analisada a PEC do voto impresso, né? Qual é a posição do Renato Medeiros? Lembrando sempre que o processo da urna eletrônica começou em Santa Catarina, a tecnologia começou em Brusque, e sempre foi uma coisa que nos orgulhou muito ao longo da história. Qual é a tua posição sobre a proposta de emenda constitucional que define pela do voto impresso? Na verdade, é o voto auditável, né, Alexandre? Eu acho que precisamos de mais segurança nessas urnas eletrônicas. Qualquer sistema eletrônico precisa ter essa checagem. Qualquer. Nós tiramos extrato do banco, mesmo com garantia de que vai estar lá, né? Nós pagamos no cartão de crédito e, às vezes, pegamos comprovante, mas está sempre à disposição quando precisamos. Eu defendo que nós precisamos de mais segurança. Nesse ponto, concordo com o presidente, ele é um ferrenho defensor disso. Acho que não faz mal algum, Alexandre, nós podermos ver aquele voto impresso sem tocá-lo, sem levá-lo para casa, como propõe o projeto. Ele vai cair numa urna, essa urna vai ser guardada por 45, 60 dias, até que se valide a eleição, até que se reconheça os ganhadores. Acho que não faz mal algum, Alexandre, muito pelo contrário. Essa urna tem 25 anos, acho que começou em 96, se não me engano. E ela precisa ser atualizada, vamos lá. Tem garantia, eles imprimem. A garantia eu sou do tempo do escrutinador, eu tinha filiação partidária, então eu era fiscal de partido, no escrutínio eu contava votos antes de ser filiado. Então, não podemos voltar a essa época, nem pensar, e tem alguns que confundem a opinião dizendo que vamos voltar à época de botar o X com a caneta. Não é nada disso. Você vai confirmar, igual um cartão de crédito, assim, você olhar, confirmar esses votos, são nesses caras que eu votei, corta, fica na urna, vai embora. Se precisar auditar a sua urna, vai estar lá para ser auditado. Eu defendo o que a PEC propõe. Ok, maravilha. Vamos lá, essa é a opinião do Renato Medeiros, presidente da CIB.
A gente falou, eu me lembro quando o presidente Michel Temer assumiu, o discurso dele foi sobre mudanças no Pacto Federativo, a revisão do Pacto Federativo. O presidente Bolsonaro a mesma coisa, os outros presidentes também a mesma coisa, mas nunca acontece. Renato, qual é a tua posição? Houve avanço nesse momento? O senhor percebe avanços do governo federal nessa linha? Não houve avanços, Alexandre. Eu sou otimista de carteirinha, mas eu não acredito em avanço nessa mudança do Pacto Federativo. O que a CIB ou as associações empresariais ou os empresários propõem? Que automaticamente venha mais dinheiro para o município e para o Estado, porque a gente vive nas cidades, as coisas acontecem nas cidades. O que é o Brasil? É uma somatória de 5.500 municípios. Então, as coisas acontecem nos municípios. Mas, Alexandre, se os municípios forem agraciados, forem contemplados com a mudança no Pacto Federativo e trouxerem mais impostos diretamente para os municípios, os deputados e senadores perdem um pouco de sua força, porque hoje eles trazem a verba pela mão para o município. Eles se mantêm no cargo, se reelegendo, mantêm o nome em alta, brigando por verbas lá em Brasília, disputando verbas, e nesse ponto até Blumenau leva desvantagem que hoje nós não temos representantes, né? Então, mais um gol contra para nós, né? Mas acho que esse pacto federativo não avança, os deputados e senadores não têm interesse na mudança dessa regra do jogo, porque tiraria um pouco de força, um pouco de poder para eles que vão para lá defender nossos interesses, barganhar verbas, e quando a gente consegue, a gente comemora, e tem que comemorar mesmo, mas vem pela mão deles, né, Alexandre? Se mudar o pacto, esse percentual que vem para a cidade, se ele aumentar, diminui um pouco a representatividade, e eles se valorizam, vamos lá, com esses feitos. Sim, mas ok, mas você percebe interesse do governo federal em fazer isso? Porque alguém tem que puxar essa fila. Diria que isso não está na pauta, está só no discurso. É isso aí. Renato, estamos nos encaminhando para o final. A CIB, de uma forma ou outra, acaba sempre participando, né, ou acompanhando, ou fiscalizando, ou participando do processo eleitoral local. E aí você falou um pouco da nossa falta de representatividade, e até hoje a CIB, no conjunto de outras entidades, é muito cobrada pelos famosos outdoors, né? Sem duplicação não há reeleição. Por favor. A CIB não participou daquela campanha e foi contra. Mas ela assinou, né? Não assinou. Bom, eu até conversei com o Avelino Lombardi, com os outros empresários, mas ela também participou, Renato. Até o próprio Avelino me falou algumas vezes. Bom, então tá. Vamos mais. Vamos fazer que a CIB não. Tudo certo. Mas aquilo ali. Como é que você avalia aquilo, Renato, desse ponto de vista? Houve um erro na dosagem, aquilo ali foi injusto com a classe política, com todos os defeitos que ela tem? Eu acho que foi muito pesada aquela campanha, foi injusta, não caberia naquele momento. Até porque até hoje não foi resolvido, né? Sim. Nós precisamos unir forças, Alexandre, unir forças. E Blumenau... por ser uma cidade com a primeira universidade do interior, atraiu muita gente de fora, tal, acaba dispersando os votos. E nós precisamos unir, como eu falo, unir forças, também a cidade precisa eleger gente daqui. Nós vamos ter eleições no ano que vem de novo, e nós ficarmos sem nenhum deputado federal. Senador já é mais difícil, são só 3, né? Agora vai ser um só, né? Que vai se eleger. Mas deputado federal nós precisamos ter, nós precisamos unir forças. Deputados estaduais nós temos alguns, né? Uns contra, outros a favor da situação que está aí, uns alinhados com o prefeito, outros não, mas faz parte do jogo. Temos, mas deputado federal não temos. Isso é muito ruim para a nossa cidade. Nós não temos uma porta. O Bolsonaro já veio 9 vezes ao estado de Santa Catarina. Fez 80% dos votos a Blumenau. Quantas vezes ele veio a Blumenau? Zero. Não.
Também se vier igual veio a Joinville, para não falar para não fazer investimentos, para não falar de investimentos também, mas seria importante ele vir a Blumenau. Ele veio como candidato, desfilou na Oktober, tomou chopp, nem sei se tomou, mas pelo menos esteve próximo. Precisaria vir a Blumenau para escutar as nossas demandas. Não é possível que tudo que ele escutou, o manifesto que ele recebeu, que não vai dar eco, não vai fazer algum movimento lá em Brasília, né? Ô, Renato, como é que é a tua relação e a relação da CIB com o prefeito Mário Hildebrand? Porque no último processo eleitoral, até por uma situação que tinha um dos candidatos numa chapa majoritária, o Ronaldo Baumgarten, concorrendo a candidato a vice-prefeito João Paulo Kleinweg, e acabou se acirrando, assim, a gente percebeu em alguns momentos, talvez não diretamente, mas indiretamente, a entidade participando do processo eleitoral, apoiando o candidato que já foi ligado a ela, que presidiu ela. E houve ali um acirramento bastante, teve inclusive um evento na própria entidade empresarial com o Ronaldo e com o alemão, o Carlos Wagner, que agora é vereador eleito e tal. E aquilo ali eu sei, né? A gente conhece um pouco dos bastidores e sabe que deu uma rusga grande, né? Lembrando que estava todo mundo no mesmo barco antes, e aí por uma situação, né, que acabou saindo do João Paulo, todo mundo mais ou menos do mesmo grupo político, e naquele momento, por uma questão eleitoral, esse grupo acabou se desfazendo. Como é que está a relação com o prefeito? Como é que você vê o trabalho do prefeito Mário Hildebrand? A relação com o prefeito é muito boa, muito boa. O prefeito reconheceu a posição da CIB. A CIB não tem partido, não pode se posicionar, né, até por regulamento interno, ela não se posiciona, mas você tem razão, quando um ex-presidente da associação se candidata, por mais que a associação não tenha candidato, tudo, a gente é um empresário que está tentando entrar na política, né? Então, não adianta dizer que não é verdade o que você falou, porque é verdade. Mas isso está muito bem alinhado, está muito bem conversado com o prefeito Mário. A cada 15 dias a gente tem reuniões e tem conversado, né? Eu para entender um pouco da cabeça dele e ele para entender um pouco a cabeça nossa de empresário, a gente tem conversado. E o Mário é bom de conversa, é bom de política. A gente acredita que está fazendo uma boa gestão, está num caminho certo, né? Não é, tu vota num candidato só, então não tem muito como, não necessariamente tu é contra o outro. Eu tinha as minhas falas na época dizendo, qualquer um dos dois que ganhasse, Blumenau estaria em boas mãos, né? Quando foram acho que foram para o segundo turno, lógico, os dois, né? Isso. Qualquer um dos dois que ganhasse, Blumenau estaria em boas mãos. E está. Estamos alinhados com o prefeito Mário, né? Tem feito uma boa gestão, tem dificuldades, estamos cobrando projetos, o governo do estado tem dinheiro e está nos cobrando projeto, a gente tem um contato muito direto e muito rápido, nos falamos domingo, aqui também está toda hora ligado, que é o Tiago Vieira, temos falado com ele com muita frequência, ele está cobrando da CIB o mesmo que a CIG tem feito em Joinville, a Associação Empresarial, feito o meio de campo com a prefeitura, e a CIB está tentando fazer isso, especificamente em 2 projetos. O aeroporto Quero-Quero, que está lá agora, o projeto está entregue em Florianópolis, pedindo para se fazer o muramento separado do balizamento, porque o balizamento está na ANAC. Então, sim, isso, falei com o Tiago domingo e ele responde que está em análise e deve liberar para fazer o muro separado do balizamento. E o projeto Centro de Eventos. O Centro de Eventos também tinha uma rusga ali, que o orçamento não bateu com o projeto, tudo, mas isso também, agora eu não posso dizer se já foi encaminhado ou está sendo. Está aí mas a CIB tem provocado o Mário e os seus secretários, que nos atendem muito bem, né, a dar encaminhamento a isso. E para termos algum outro grande projeto de infraestrutura viária que o governo do estado quer fazer em Blumenau. Nós precisamos ter um projeto e eles nos cobram que esteja aprovado por órgãos ambientais, com tudo pronto, com indenizações, tudo para fazer o projeto. Então isso a gente tem cobrado do prefeito e o prefeito está trabalhando em cima disso. Maravilha. Renato, para encerrar, você falou um pouco dos núcleos da associação empresarial, e nos núcleos tu percebe uma presença muito grande feminina da mulher. Agora você tem uma vice, que, em tese, se a tradição da CIB se manter, depois de 2 mandatos teus, vai ser a nova presidente. Mas eu falo da tradição, e a tradição da associação empresarial sempre foi uma tradição
masculina, né? Então eu te pergunto, a CIB está aberta para esses novos tempos, para esses novos ares? Como é que tu vê a presença feminina nas associações empresariais? Esse é um ambiente ainda muito machista, ele ainda tem essa presença muito forte de conversar ali, então é um espaço muito masculino. Como é que você vê? Nós teremos aí daqui a 4 anos, são 2 anos de mandato, né? Cada mandato, né? Então, daqui a 4 anos, a CIB terá pela primeira vez na sua mais que centenária história uma mulher presidente? Esse caminho é sem volta, né, Alexandre? A participação feminina vem crescendo em todos os segmentos, o que é muito bom. Até deve mudar agora a lei eleitoral, né, para realmente fazê-las não participar da campanha, mas elegê-las, né, porque o que está aí para passar vai ser assim. Acho que 20% ou 25% dos cargos. É um caminho sem volta. Temos que ter a participação. Ainda esse setor, vamos dizer assim, setor empresarial, ele é um pouco machista, sim, você tem razão, mas aos poucos essas barreiras vão quebrando, né? A Cris é companheira, está sempre junto, é parceira nos negócios, na CIB, já participa há muito tempo. Ela tem um grupo muito forte também, que é Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Trajano, ela faz parte. Então, o network dela é mais forte que o meu, pode ter certeza disso, né? Acho que foi a escolha acertadíssima, né? Tem outras mulheres na nossa diretoria também, né? Acho que poderia ter mais, mas ainda existe isso, que quando tu vai na empresa, o líder da empresa é um homem, e aí, quando indica alguém, também indica um homem. Isso não aos poucos, né? Mais rápido, precisamos mudar, tem que mudar. Tem que ter o equilíbrio, né, Alexandre? Como nas nossas casas, né? Nas nossas casas, o voto até é igual, né? Só que um tem mais peso que o outro, e a gente sabe qual é o mais pesado, né? Não, é isso aí. Eu tenho a clareza que se nós tivéssemos mais mulheres nos postos de comando de todas as esferas, a gente talvez tivesse um mundo mais sensível, com um olhar mais humanizado, sem dúvida alguma. Renato, é o nosso primeiro papo, né, depois de você eleito, né, eu quero te agradecer do fundo do coração pela tua deferência. Hoje é um dia de reunião da Associação Empresarial, eu sei que você saiu na corrida para nos atender, e nos atendeu no horário. Eu já estava até contando com certo atraso, porque o trânsito de Blumenau é uma loucura. Então, eu quero te agradecer pelo carinho com a gente, pela deferência, te desejar boa sorte na empreitada e colocar o Informe Blumenau à disposição, né, da Associação Empresarial no que puder ajudar. Eu acho que a gente entende que o papel da imprensa é criticar, é analisar, é fiscalizar, mas é também estar ao lado das causas que entende serem importantes da nossa comunidade. Mais uma vez, obrigado pela deferência com a gente. Eu que agradeço, Alexandre. Estou sempre à disposição. Conte sempre com a CIB. Quando tiver que criticar, de preferência, critique no privado, me chame que vou lhe responder sempre. Mas não. Quando tiver que cobrar, cobre mesmo. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Renato, esse é o nosso presidente da CIB, você que nos acompanha até agora, quero agradecer pelo carinho da audiência, lembrando que esse material já fica na capa do nosso site, já está no nosso Facebook, já vai para o Instagram, já vai para o YouTube, então você que não acompanhou toda, que acompanhou parte, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas ouçam as ideias do Renato Medeiros, ele que é o presidente da associação mais importante de Santa Catarina, a associação empresarial mais importante. Terça-feira tem entrevista com Danúbia, quinta-feira tem resenha de preto, tem muita coisa ainda na TV Informe, aqui no Informe Blumenau. Obrigado pelo carinho de audiência. Renato, mais uma vez, obrigado. Até a próxima segunda-feira. Até.